água da chuva leva areia e lixo, que causa entupimento no sistema e transbordamento. Chuva escoada da forma certa pela boca de lobo não entope o esgoto. Quer cuidar da sua rua? Verifique se ela já tem rede de esgoto. E se tiver, faça a ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. A cultura machista brasileira, historicamente, tem usurpado os direitos das mulheres em toda e qualquer área de suas atividades. Se você olha para o setor profissional, ainda é muito grande a diferença entre os locais ocupados pelas mulheres. Se você olha para o lado salarial, essa diferença é ainda muito mais abissal. E quando nos referimos a mulheres negras, pobres, esta disparidade é inimaginável em um país democrático e de uma sociedade pretensamente moderna. Até quando? É para discutirmos a participação da nova mulher no contexto profissional, histórico, sociológico do Brasil, que nós estamos iniciando mais um observatório, hoje com a participação da professora Catarina Brasil, da professora Sandra Helena, cuja militância em favor desses direitos estes que simplesmente fôssemos minimamente uma sociedade moderna, já não se precisaria lutar tanto, porque bastava cumprir aquilo que está estabelecido em todas as leis, na Constituição, enfim, nas leis trabalhistas, em tudo. Mas, infelizmente, nós temos ainda que continuar lutando, e eu digo nós temos ainda porque eu formo ao lado das senhoras nessa luta. Muito obrigado pela participação no Observatório, e eu queria então começar pedindo que cada uma, as senhoras, por favor, colocasse aqui para o nosso internauta a sua percepção sobre a mulher no contexto histórico do Brasil. Inicialmente, muito bom estar com você, Arnaldo, aqui no Observatório, né, nesse começo de caminho do Observatório, e estar com essa mulher que eu admiro tanto aqui, a Catarina. Então, muito feliz, né? Bom, primeiro, a questão a mulher está sob ataque, né? O feminino está sob ataque. E não é só no Brasil. A gente poderia, assim, até se sentir um pouco mais satisfeito, dizendo que é um problema do Brasil, é um problema do terceiro mundo, como a gente costumava chamar, ou como chamam agora os que estão no poder nos Estados Unidos, do quintal dos Estados Unidos, mas infelizmente não é, né? O ataque ao feminino, o ataque à mulher é um ataque global, como de resto não é toda a democracia está sob ataque. Você pode dizer, bom, mas eu vim aqui falar sobre mulher, mas democracia é feminina. O próprio conceito de democracia é radicalmente feminino. Tanto é que quando a gente viaja para ver o quadro, né, da liberdade, é uma mulher de seios nus que guia, né, como uma timoneira que guia os revolucionários. E sim, o que está na aurora desse processo, que é o iluminismo e a Revolução Francesa, foram as mulheres. Foi a marcha das mulheres até Versalhes para trazer o rei, ainda numa tentativa para Paris, de manter as coisas, mas com um avanço foi feminino. E as mulheres foram decepcionadas logo nesse alvorecer, porque a Carta Universal é dos droits de l'homme, dos direitos do homem, e elas recusaram veementemente isso e disseram não. Inclusive criaram a Carta Universal des droits des femmes, dos direitos da mulher, lá na aurora da coisa toda. Então, quando se ataca a democracia, como a gente está vivendo do ponto de vista geopolítico, um ataque, né, uma espécie de internacional da extrema-direita atacando a democracia, certamente as mulheres, que foram as primeiras identitárias, digamos assim, ou contra-identitárias, né, contra a identidade hegemônica do macho branco, né, do homem branco, que é o dominante hegemônico, as mulheres foram as primeiras a reivindicar o reconhecimento da sua identidade, né, dos seus direitos civis.
E como o Brasil é uma das grandes, dos grandes exemplares dessa disputa entre o velho mundo e o mundo, a gente pode dizer, um novo mundo, né, que a gente quer manter, a gente viveu aqui no Brasil um golpe numa presidenta, na primeira presidenta mulher, né? E esse golpe foi a mãe de todos os retrocessos, do ponto de vista macropolítico, porque a gente sabe que tem muitos retrocessos, se a gente considerar a Constituição de 88, os avanços da Carta de 88, a gente sabe que tem muitos retrocessos, mas o golpe na presidenta Dilma representou, por assim dizer, uma clivagem nesse processo. Tipo, ao retirarmos uma mulher sem crime algum, como todos hoje sabemos, né, nós estamos dando um forte recado à mulher brasileira. Ponha-se no seu lugar. Só que a gente não aceita. Bom, eu queria, depois das palavras da professora Sandra, aproveitar e encaminhar a discussão sobre esse tema, que é um tema muito caro para mim, Arnaldo, é um tema que eu já venho estudando faz um tempo aí, e é um tema que, quanto mais a gente se dá conta dele, né, em profundidade, quanto mais a gente aprofunda e a gente vive as questões da militância, da política partidária, mais a gente vê que faz sentido o que a Carole Pateman, que é uma estudiosa, né, cientista política, das doutrinas participacionistas, né, das teses participacionistas da democracia, essa teórica vai dizer que houve no contrato social, no advento do contrato social, onde a gente abdica dos nossos direitos para que o Estado possa regular toda a nossa vida social, ela vai dizer que a mulher foi destinada não a um contrato social, mas sim a um contrato sexual. Eu considero isso o cerne de toda a discussão que a gente faz hoje, que você citou, onde, por conta do machismo, a mulher ganha menos que os homens. As mulheres, em diversas instâncias, ainda se encontram aí afastadas do poder mesmo de decisão. Por mais que tenhamos algumas na política, ainda é difícil tensionar os sistemas, as instituições, para fazer valer os interesses das mulheres. E eu digo isso em cima do próprio Congresso Nacional, de quem acompanha o Congresso e quem acompanha a bancada feminina, sabe o quanto é difícil, o quanto essa ideia do contrato sexual, que a nós foi destinada a vida privada, seja os cuidados, como isso vai para o campo da política, no caso específico das mulheres. Então, quando as mulheres conseguem aí escolher, de fato, às vezes, participar da vida partidária, elas encontram uma série de dificuldades e de barreiras. Algumas que conseguem ainda superar essa luta, né, nessa instância tão competitiva que concentra tanto poder nos homens, na cúpula, quando elas conseguem romper essa barreira e conseguem se eleger, ocupar um cargo, elas vão enfrentar também muitas violências políticas de gênero, violência nesse espaço institucional que sempre foi 90% masculino. Então, não é uma tarefa fácil a gente falar de participação das mulheres na política. A gente precisa tomar esse tema como um tema sério, profundo, cheio de vieses. Muita gente fala que defender mulheres, ser ativista é coisa de identitarismo, né? Mas esquece que o masculino é também uma identidade. Mas ninguém questiona a identidade masculina, o identitarismo masculino. Então, a gente o feminino e o feminismo, sobretudo, ele está sendo sempre atacado, está sempre sob ataque, pegando aqui a frase da professora Sandra. E aí, essa dimensão de nós sermos aí colocadas e submissas à vida privada é uma questão mesmo cultural, né? Uma questão que foi naturalizada, que está na nossa socialização. Então, incrível como esse modelo acaba sendo reproduzido no Congresso, numa Assembleia Legislativa. Se você for olhar hoje a composição das comissões, como é que as mulheres estão divididas nessas comissões, a gente vê uma divisão do trabalho, claramente, onde as mulheres vão para a área social, e aí quando você olha a questão de segurança,
quando você olha tributário, orçamento, essas comissões. Segurança. Exatamente, segurança, os homens estão lá. A questão da segurança é interessante, que eu estava outro dia entrevistando uma deputada aqui na Assembleia Legislativa e ela disse assim, Catarina, o machismo é tanto que às vezes quando vem jornalistas para cá, que é para falar sobre segurança pública, eles vão atrás dos deputados. Já me mande um deputado. Ele já chega e diz assim, já me mande um deputado. Então, isso é para a gente ter a exata noção de que o que essa teórica, Carole Pateman, pensou lá atrás, né, a gente ainda vive hoje no nosso cotidiano. A gente não superou isso. Então, às vezes me dizem assim, você é monotemática, né? Só fala de participação das mulheres na política, só fala de violência contra as mulheres, só fala de mulheres. E eu digo que, sim, preciso falar porque essas coisas não são como no mundo masculino, que são dadas, né? As coisas, o mundo é dado. A gente precisa mesmo, enquanto mulheres, enquanto estudiosas, fazer essa tarefa de dizer, para a gente não é dado, então a gente vai precisar se movimentar para trazer à tona o que está em jogo aqui quando a gente fala dos nossos direitos. A professora Catarina Brasil, ela é autora, inclusive, de um livro, Mulheres na Política, para que você perceba como ela já introduziu essa discriminação que a mulher sofre também neste setor, um setor tão vital para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Professora Sandra, eu queria, aprofundando um pouco mais essa questão, ainda estamos no estágio de que as mulheres precisam pedir, dizer, olha, nós estamos aqui. Sim, ainda estamos nesse estágio. Não ainda. Vamos parar. Nunca... Não é uma coisa já natural de se reconhecer, portanto, a importância, o papel construtivo que a mulher tem nessa sociedade? O nosso país viveu uma experiência muito curta, muito rápida, do que a gente poderia chamar de estado de bem-estar social, naqueles moldes mais europeus, com todos os avanços civis, digamos assim. Minimamente, eu sei que alguém da audiência vai dizer, onde, quando? Tivemos, sim, sobretudo nesse século, nesse primeira década do século, né? Até o golpe de 2016. Né? Então, a gente teve essas experiências que vieram desde a Constituição, né? A Carta Constitucional e a participação das mulheres do famoso lobby do batom da Constituinte, trazendo, através de uma carta que as mulheres apresentaram ao Ulisses Guimarães, ao Congresso, as reivindicações dos movimentos feministas que tinham se reorganizado na década de 70, quando começou a distender, quando começou a abrir, a partir da chegada dos exilados, ali em 79, da anistia, da malfadada anistia, né? Mas, enfim, os anos 70 e 80 foi um momento de aglutinação, de reorganização dos movimentos, onde as mulheres tiveram uma participação decisiva. Eu lamento muito, Arnaldo e Catarina, que, inclusive, boa parte da geração Z, das mulheres da geração Z, a quem nós somos muito devedoras hoje, porque são elas que gritam todos e todas, são elas que estão todo o tempo, é uma geração jovem, né? Uma geração que nasceu em democracia e, portanto, acha que democracia sempre existiu e sempre foi assim, né? E, portanto, ela está lá na frente. Mas poucas sabem da história, por exemplo, do que foi sair de uma ditadura, que nós saímos, e das mulheres se organizarem, criarem um consenso, que isso é extremamente complicado também na bancada feminina, e fazer o país avançar do ponto de vista legal para os direitos das mulheres, mas não só. Uma coisa que eu insisto, você pensou aí na Carole, eu penso num pensador macho, branco, da filosofia colonial, né? Eles têm muito a ensinar. Sim. Também, que é o Hegel. O Hegel criou uma parábola da filosofia que eu acho que ela é muito pedagógica. Tem um valor heurístico fortíssimo, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Que, de algum modo, é uma leitura laica, filosófica, também das questões religiosas bíblicas, né? Civilização ocidental.
E quando o Hegel fala que o escravo vai se emancipar do senhor, ele só se emancipa não quando ele quer se colocar no lugar do senhor, mas quando ele quer emancipar todo mundo. Ou seja, os avanços que nós tivemos na Carta Constitucional, a audiência de 88, é devido às mulheres. A maior parte dos avanços, e um dos maiores avanços que a gente teve, é uma coisa que hoje só o Brasil tem, que é exemplo para o mundo inteiro, chama SUS. O SUS é resultado de uma luta do movimento de mulheres, que envolve uma complexidade, uma reia, uma teia de atores e agentes, mas são as mulheres que estiveram à frente dessa luta e que recomendaram, que forjaram, né, a criação do SUS, que nós sabemos hoje, inclusive com tretas agora furando bolha, o que é o SUS como um exemplo de política de saúde universal, ou seja, o SUS não é só para mulheres. As mulheres não lutam para nenhum ganho só para as mulheres. Inclusive, quando se fala da questão da casa, que eu vi recentemente uma grande discussão, Catarina, por conta dos movimentos de mulheres que querem voltar a ser donas de casa e submissas aos maridos. E eu vi uma reação tremenda de mulheres. Eu digo, olha, gente, a gente costuma dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Sim. Se a gente tem mulheres que querem servir aos maridos, elas devem ter esse desejo que, se elas resolvem sua identidade, seus direitos, seus desejos assim, que seja. Mas isso não deve fazer a gente esquecer que quem não escolheu isso, que está, digamos assim, no backstage, na retaguarda, é quem faz a economia do cuidado no Brasil. Na verdade, não é no Brasil. Eu costumo sempre dizer, os problemas hoje são problemas mundiais, para o bem e para o mal, né? O que é a economia do cuidado? É a economia que a gente parece uma economia invisível, mas que o mundo só funciona porque tem essas mulheres cuidando de alguma coisa muito necessária para que você esteja fazendo o seu trabalho. Isso em todos os níveis. Hoje, no chamado antigo, né, primeiro mundo, mas nas pesquisas de Europa e de Estados Unidos, esse tema da economia do cuidado e como remunerar essa economia do cuidado, inclusive através dos direitos previdenciários, do direito de acesso à saúde, de prioridades, é uma palavra de ordem do dia, né? A economia do cuidado, ela é feminina, a economia doméstica, ela é predominantemente feminina. É quem está fazendo a comida, é quem está cuidando dos idosos, é quem está cuidando das crianças, é quem está cuidando da casa. E a gente se acostumou, a minha geração, a sua está atrás de mim, atrás do ponto de vista histórica, a minha geração cresceu desprezando essa economia doméstica, essa economia do cuidado, porque era onde as nossas mães e avós foram obrigadas a estar. Então, para a nossa geração, isso era um horror. A gente queria estar no mundo, direitos civis, luta, a gente queria ser dona do nosso país, queria ter... E chegamos, né? O movimento chegou, o movimento ampliou, o movimento é bom para todo mundo. É bom para mulheres, para homens, para crianças, para velhos, para todos, para o recorte, todo o avanço proposto pelas mulheres, né? Só que, por conta mesmo disso, o movimento conservador, quando ele se diz conservador, inclusive com mulheres na sua proa, né, Catarina? A gente sabe que, inclusive, elas são fortes e são boas. Sim. Porque mulher é boa, estando do nosso lado ou contra nós, né? Então, quando esse movimento se insurge contra o modo de vida democrata, liberal, os costumes, com tudo isso que a gente tem que discutir, ele se volta predominantemente para, de certo modo, capturar ou, não vou dizer sequestrar, mas talvez colonizar uma mentalidade de que no tempo passado era melhor porque a gente tinha alguém que nos protegia, aquela ideia de que eu preciso de um protetor, eu preciso de alguém que me salvaguarde. É bom ter um companheiro, né? Isso é legal, quem já teve sabe, é bom. É problemático, é difícil, mas é bom, né? A ideia da família, né, do pertencimento, do clã, isso é muito forte para o pensamento conservador. E, para sustentar isso, precisa colonizar a mulher. Porque não existe clã, não existe
conservadorismo sem uma mulher segurando essa peteca. Então, mulheres soltas, livres, liberadas, não, isso aí é um caminho perdido, um caminho que a gente não pode seguir. Então, vamos voltar para tentar fazer com que essas mulheres queiram o lugar da casa, a submissão ao marido, a servidão, que seja, por isso que eu mencionei a dialética do senhor e do servo. Eu digo, sim, mas isso é um caminho que a gente já sabe onde ele vai dar. Isso vai estourar. Essa situação de aparente submissão, de entrega, agora ela dura 10 anos, porque a geração seguinte, a geração das filhas, né, já vai reagir, porque faz parte da dinâmica, faz parte do movimento. Sem sombra de dúvida, respondendo à sua pergunta inicial, a luta não para. Isso parecia um clichê, né? Quando que a gente dizia uns anos atrás, um clichê já perdido no tempo, a luta não para. A luta continua, na verdade, não é a luta não para, é a luta continua. E agora, a senhora História, que é uma senhora bem caprichosa, bem sinuosa, bem irônica, ela colocou, por exemplo, para a minha geração, que é uma geração que cresceu nos anos 80, nesses anos movimentados que deu o SUS, que deu Constituição, que deu primeira eleição para o presidente, ou seja, que fez a gente entrar de novo na democracia, a mesma geração chegando nos 60 anos está tendo que agora brigar pelo básico, novamente. Começar pelo básico. E você vê a onda recrudescendo quando a gente tem, em pleno governo Lula 3, um aumento avassalador de feminicídio. A gente teve a lei, que é um avanço desse processo, a lei de feminicídio. Olha, quando passa a Constituição, não tem lei Maria da Penha, não tem feminicídio, não tem igualdade salarial, não tem nada, gente. Esse mundo todo que a geração Z recebeu foi construído. A propósito do que você acaba de colocar sobre, digamos, esse recuo e essa opção que a mulher já começa a fazer por voltar para cuidar do lar, cuidar da família e tudo. A nossa produção, a Sueli, é muito detalhista. Me trouxe um dado aqui que me chamou a atenção e vai bem ao encontro do que você acaba de falar. Um estudo da ONU, em 19 países, as mulheres são obrigadas por lei a obedecerem seus maridos. Em 111 países, o estupro conjugal não é apenas uma coisa ocasional. E não é considerado crime. Não é considerado crime hoje pois no é, Brasil. olha uma coisa assim. Tem um dado, politicamente, Catarina, que eu quero trazer para você. Há um déficit centenário. E esse déficit começa com o direito ao voto da mulher. Que só nos anos 30, o Brasil, se não me engano, 1932, para ser mais preciso. As francesas vieram a votar depois de nós. Como? As francesas. Sim, depois, né? Depois. Pois é, então aqui já foi mais emancipatório aqui, mais antecipado. O professor Filomena que dizia, que história, Catarina, antes de 32 tinha mulher votando lá no Rio Grande do Norte, então a gente tem que sempre, né, professora, né? Mas era uma coisa diferente, tinha que ter autorização do marido. Era uma coisa bem tutelada, né? E provavelmente votava em quem o marido... Sim, com certeza. Né? Agora, assim, sobre essa questão do lar, né? Já que a professora Sandra falou aqui, eu acho essa uma discussão importante que a gente não pode deixar de fazer. E aí me vem uma frase da Clarice Lispector, que ela diz, eu acho que é Perto do Coração Selvagem, o livro dela, ela diz assim, liberdade, liberdade, o que eu desejo ainda não tem nome. Isso, eu acho essa frase muito interessante para a gente pensar esse caminho das escolhas das mulheres, né? Na verdade, se a mulher quiser... Eu defendo que a mulher, enquanto feminista, eu defendo que as mulheres tenham liberdade. Liberdade para escolher o lar, ou liberdade para escolher a vida privada, para estar nos espaços de poder. Agora, precisa ser uma escolha livre, né? Precisa, sim, dizer, não, as estruturas partidárias ali, ok, me dão espaço, tem dinheiro, tem recursos, tem tudo, né? Funcionam para mim. Então, se eu quiser estar lá, eu vou ter essa estrutura. Eu vou ter esse apoio dos presidentes dos partidos, eu vou ter esse apoio institucional, né?
E se eu quiser ficar aqui no lar, isso vai ser as tarefas vão ser socializadas, porque é descomunal o trabalho doméstico. Né? Na pandemia nós por mais vimos que a mulher, isso. exatamente, por mais que a mulher diga, eu quero ficar no lar, eu amo lá, é um trabalho puxado, difícil, né? Um trabalho que não tem hora marcada, como na vida pública, que não tem ajudantes, que não tem outras pessoas ali. A mulher faz ele sozinha historicamente. E ainda, por mais que a gente tenha se liberado um pouco dessa carga das nossas mães e das nossas avós, é meio que uma coisa natural. Vai, tu que é mulher, vai lá lavar os pratos, depois que as festinhas acabam, depois que isso, né? Então, assim, é um problema de socialização e de remuneração. Ok, a mulher vai trabalhar no lar, mas é trabalho. Vamos reconhecer que é trabalho. A minha questão, e eu acho que a questão das feministas no mundo vem cá, o trabalho doméstico vai ser realizado em nome do amor, que é o que a Silvia Federici diz. Porque muitas mulheres, essa leitura eu fiz num grupo de mulheres e tinha uma senhora que era mãe de uma das minhas amigas e ela dizia assim, não, mas eu tenho que fazer porque eu amo minha família. Então, veja, eu tenho que fazer porque eu amo minha família. Se eu chamar o filho ou alguém para socializar, eu sou uma mãe que não ama. Então, tem muitas coisas interligadas a isso. E quando o movimento feminista ele vai pontuar e nomear cada uma dessas coisas, foi um passo importante, Arnaldo, para que a gente conseguisse. Ora, como é que a gente consegue ter uma lei que diz que violência sexual é uma violência, que diz que violência física contra a mulher dentro de casa é violência, que violência praticada por ex-parceiro que causa a morte é feminicídio. A gente precisou avançar, a gente precisou, antes disso, nomear o objeto. Isso. Nomear, dizer isso é violência. O que é uma tragédia. Porque antes, no mundo privado, era o quê? Era briga de marido e mulher. Não vá se meter porque dá problema. E dava, porque, claro, é uma questão complexa. A violência dentro de casa. Você citou uma coisa que é um problema complexo. Como advogada e que atua em casos de violência doméstica, o que acontece? A mulher sempre, assim, é uma coisa que é tipo instrumental. Ela sempre relata. Isso é uma coisa comum, o estupro marital. Não, eu fazia porque eu tinha que fazer mesmo. Em 111 países como uma obrigação. Lei, é permitido, quer dizer, uma coisa... Aqui também é permitido. Inclusive, aqui é totalmente valorizado, porque o homem, ele pode fazer isso. Tem os direitos conjugais. Ele é homem, é a mulher dele. É um fato atípico. Quando, na verdade, tem nome. É um estupro mesmo. É estupro, porque ela não consentiu. Às vezes, a mulher não quer mesmo. Por quê? Porque ela está ali... diante de tantos dilemas, de tantas questões, entre ser mãe, entre não ter independência financeira, não ter independência econômica, e é um pouco ambígua a situação dela. Muitas vezes ela cede por uma questão de sobrevivência. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, só para poder a gente tomar uma água aqui. E quando nós voltarmos, vamos aprofundar essa discussão do ponto de vista da política, a partir dos direitos que hoje são direitos, vou colocar aqui entre aspas, das mulheres estabelecidas no Código Eleitoral, pelos partidos, as cotas, enfim, tudo isso. O programa Observatório é um oferecimento da Companhia de Água e Esgotos do Estado do Ceará, CAGES, hoje buscando a universalização do saneamento em todo o Estado. Um instante só e a gente volta. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Xiii, vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça.
Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Sempre com o apoio cultural da CAGES, nós estamos aqui a discutir os temas mais importantes para a sociedade brasileira, hoje especificamente o tema sobre a inserção da mulher nesse novo contexto do Brasil. Para isso nós temos as presenças das professoras Catarina Brasil e Sandra Helena, e eu vou colocar aqui mais uma parte desse estudo da ONU, que eu achei muito interessante, que a nossa produção, a Sueli mais precisamente, levantou. 500 milhões de mulheres, olha aí, 500 milhões de mulheres, meninas com 15 anos ou mais de idade, são analfabetas. Mais meninas do que meninos estão fora da escola, entre os 25 e os 34 anos. As mulheres têm 25% a mais de chance de viver na extrema pobreza do que os homens. Cerca de 12 milhões de meninas se casam antes dos 18 anos. Isso aqui são dados não é do Brasil, são dados mundiais. Estudos da ONU. Certamente o Brasil participa com um percentual muito significativo desses números aqui colocados. Mas aqui, desculpe, aqui a taxa de escolaridade e alfabetização, as mulheres estão na frente, né? Aqui a gente teve um empuxo muito grande do movimento feminista da segunda onda, e isso beneficiou muito as mulheres dessas gerações recentes, sem dúvida. E na ciência elas lideram também, né? Nas ciências. Temos boas notícias, né? Eu sou uma defensora. Nem tudo é só tragédia. Não é mesmo. E, sobretudo, no caso brasileiro, não. Eu acho que uma das aprendizagens num período de crise do capitalismo global, uma crise hegemônica que não atinge só um setor do planeta, uma área geográfica do planeta, é que a gente perca, e talvez essa geração que vem aí, o complexo de vira-lata, né? A minha geração era muito complexo de vira-lata, sobretudo acadêmica. O pessoal ia estudar na Europa ou nos Estados Unidos, formou uma classe média totalmente, mesmo as pessoas que eram provenientes das classes populares, porque havia uma pequeníssima mobilização, que passou a haver mais na década passada e nessa, né? A mobilização social a pleno título, que é a pessoa que sai de uma classe e passa para outra classe. Até o Edouard Louis e a Annie Ernaux, dois franceses, né? A Annie Ernaux ganhou o Nobel de Literatura há uns 2 anos, se não me engano, e o Edouard Louis é um francês também, como é que se diz? Famoso nas redes, um escritor. Eles usam uma expressão que eu adoro, que é o transfuga de classe. Ou seja, eu nasço numa classe popular, e ascendo através da educação, né? Que a gente chama, dentro do chamado mundo do capital, a única saída para as classes populares era, você ter uma herança ou ter um empreendimento que, por alguma razão, dá certo, né? Ou a educação. E no Brasil, esse movimento gerou, né, uma melhor entrada das mulheres, né? Mas que continua o problema. A gente teve que agorinha votar igualdade salarial para homens e mulheres. Agora, nessa legislatura. E algumas mulheres votam contra, né? Quer dizer, a gente não consegue mais forjar um consenso, dada a, digamos, o que se chama polarização, né? Mínimo para que dizer, olha, tem algumas coisas aqui que são básicas, que independente do partido, independente da legenda, são básicas e que a gente vai poder forjar um consenso. Quer dizer, a crise é de tal ordem que nem aí a gente consegue. A gente ainda está lutando, Arnaldo, por igualdade salarial, né? Quer dizer, mas veja, o que você traz da ONU mostra que a gente tem várias idades históricas convivendo no mesmo momento, sincronicamente. A gente tem lugares onde a menina não pode estudar. Lembra do caso da Malala? Não pode estudar, em que a mulher não pode ter uma chave de carro, ela não pode ser proprietária, ela não pode viajar. Esse é o sonho dourado de todo conservador, que a mulher precisa da tutela civil
de um homem para ela poder fazer qualquer tipo de transação, por exemplo. Para poder assinar cheque não se faz isso, né? Mas hoje, que ela possa fazer qualquer tipo de transação financeira, que ela possa viajar, que ela possa adquirir um bem, tem que ser com a assinatura masculina. Isso tem mulheres vivendo hoje. Mulheres que não são mães dos seus filhos porque o poder paterno, né, é juridicamente superior, né? Então, e aí eu gostava sempre de dizer, Catarina, às minhas alunas, né, dizendo assim, olha, vocês não têm noção do privilégio que a história deu a vocês de estarem nesse lugar, nesse país, nessa quadratura do tempo. Se vocês olharem ao redor, o barulho ao redor, como se diz, vocês vão ver que horror que a gente é contemporâneo hoje do ponto de vista do tratamento dado às mulheres. Eu vou trazer, Catarina, aqui para a política e vou aprofundar aqui um pouco no que eu chamo de tragédia de uma sociedade. No caso, para o Brasil. Um país, uma sociedade em que você tem que colocar no transporte coletivo que esse assento destina-se a pessoas com dificuldade de mobilidade, destina-se a gestante, destina-se a idoso. Uma sociedade em que precisa que se faça isto ainda dentro de um transporte coletivo e alguém ocupa, eventualmente, porque está desocupado, aquele assento. Aí chega digamos assim, aquele que é detentor daquele direito e ele não levanta-se para ceder o lugar que está destinado, isso para mim é uma tragédia muito grande. Mutatis mutandis, trazendo para a política, se eu sou um país democrático, numa sociedade pretensamente moderna, eu preciso de uma lei de cotas para destinar as mulheres para participar da política. Isso é a tragédia da sociedade brasileira. E ainda assim, e aí agora eu quero a sua reflexão, e ainda assim, essas cotas nem sempre são preenchidas. Por quê, Catarina? Bom, eu vou começar a discussão como a professora Sandra falou, né? Aí, quando falou do golpe da presidenta Dilma e tudo, eu vou usar, na verdade, um termo do Carlos Nelson Coutinho. Ele diz assim, a tradição democrática brasileira é mambembe. E, para você ter ideia, desde o quê? Uns 5 anos, pelo menos 5 anos atrás, aí, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente tem... Qual é a palavra que tem feito par com democracia? Fascismo. É o que a gente mais tem discutido quando pensa em democracia, fascismo. Então, juntando essa tradição democrática e mambembe, juntando a demora para que as mulheres tivessem direitos mínimos, direitos básicos, e juntando com o caos do machismo, né, de tratar a mulher como cidadã de segunda classe, a gente tem um caldo, sim, que diz que leva a gente a pensar a importância das ações afirmativas. Então, assim, as cotas que a gente tem hoje no Brasil, eu acho que nós deveríamos ter até mais cotas. A gente só tem cotas para as mulheres dentro dos partidos, que é as cotas de candidatura. Sabe por quê, Arnaldo? Porque se não tivesse, só tinha chapa só de homem. Isso, sim, foi necessário. Ah, mas a mulher não gosta da política, a mulher não tem ambição para a política. Não, a maioria do número de filiados nos partidos são mulheres, a maioria da população é de mulheres, né? Então, elas... as mulheres sempre lideraram na periferia, nos movimentos sociais. Hoje não mais, porque as periferias estão repletas de igrejas, né? De uma religiosidade, né? Mas elas lideraram por muito tempo no sentido de fazerem uma política que era uma política desapegada dos aspectos da religião. Não tinha essa mistura ainda, né, professora Sandra? Me corrija. Mas essa mulher fazia política, ela cuidava das questões locais porque as afetava diretamente. Então, a gente precisa de cotas para avançar, porque senão, se com as cotas a gente ainda tem a burla às cotas,
Então, se a gente não tivesse essa única ação afirmativa para as mulheres, a gente não teria. E olha, as cotas são de 30%. Veja que a Constituição fala de igualdade entre homens e mulheres. Eu quero até fazer aqui um esclarecimento. Quando eu falei sobre as cotas, não é que eu estou me colocando contra as cotas, não, para que fique bem claro. Não, mas é bom porque muita gente é contra as cotas. Eu não concebo como que uma sociedade democrática acha que mulher, para poder participar da política, precisa de uma lei que diga, não, ela tem direito. Mas precisa. Esse direito ele está consubstanciado na Constituição, né? No direito consuetudinário. Pode sim. Mas veja, o tempo em que as mulheres passam a ser cidadãs políticas de pleno direito, ou seja, votar e poder ser votada é recente. Como você falou, a tradição democrática é mambembe, mas não é só no Brasil, Carlos Nelson, é no mundo mesmo. É no mundo mesmo. O estado de bem-estar social é pós-Segunda Guerra, já está totalmente destruído, entendeu? Então, eu sei que todo mundo gosta de achar que é no Brasil, porque dá aquela sensação de que a gente pode ir para outro lugar, baby, né? Vamos fugir desse lugar, baby, e ir para um lugar legal. Não tem, gente. Eu quero só dizer, não existe esse lugar, baby, para onde a gente vai fugir e ficar melhor. Então, a gente vai ter que ajeitar as coisas no nosso lugar. Então, dentro dessa perspectiva, a ação afirmativa é uma política da democracia liberal, a mais avançada. Quem começou com a ação afirmativa não fomos nós. A ação afirmativa é uma cópia do que tem de avançado nas democracias liberais. Por quê? Porque como o mundo era um mundo de hierarquia, as pessoas que estão fora, elas precisam de um movimento para que elas consigam entrar no processo e depois possam dizer, pronto, já equilibrou. E esse equilíbrio, a gente pode dizer, não, o tempo fará. Mas só que quando a desigualdade é muito abissal, como é no caso da relação homem-mulher, você estava lendo o relatório de ONU, eu também estava com falando justamente da participação das mulheres nos parlamentos. O que mede a participação, no mundo inteiro, né? um metro. E o que a comissária da ONU Mulher, né, do Estatuto das Mulheres, diz é que é alarmante que a gente teve a Declaração de Pequim, na 4ª conferência, a famosíssima, histórica Declaração de Pequim, que meio que fez uma culminância do avanço dos movimentos feministas no mundo todo. Inclusive, eu tenho algumas amigas do movimento feminista que estiveram presentes nessa conferência da China, em Pequim. E a Declaração de Pequim já tem 30 anos. E o mundo, essa comissária diz, é alarmante como a gente não andou, como a gente ainda está tateando no mundo inteiro. Alguns países da Europa, e hoje a situação nossa na América Latina está melhor que na Europa. A Europa está em segundo lugar do ponto de vista de participação, considerando mulheres em parlamento, em cargos executivos, de primeiro, de segundo escalão, né? Quando a relação é muito violenta, como é no Brasil, em outros países, eu não sou tão versada em vários outros países, mas no Brasil é muito violenta. A gente tirou a primeira presidenta eleita honestíssima. Dilma Rousseff é um caso de estudo de ética, de ciência política, de tudo. E outra, hoje ela está na chefia de um banco, ou seja, a gente fala mulher, direitos humanos, a Dilma era uma mulher de finanças e administração. Sim. Ou seja, ela tinha que ser golpeada, porque ela era um verdadeiro achaque ao machismo sem fazer nada. O fato de ter sido torturada, eu conheço bem essa história, porque eu estive muito próxima da geração que sofreu na ditadura passada e ser sabido que ela foi mega torturada, inclusive o voto daquele que foi nosso presidente, agora recentemente, no dia da sessão, da famosa sessão, ali a gente viu a violência política, que inclusive algumas das nossas amigas jornalistas, hoje indignadas, enojadas com qualquer coisa que o presidente atual fale, não disseram praticamente nada quando o voto daquele que foi presidente nosso foi uma homenagem ao torturador e terror da Dilma Rousseff, porque todos sabem o grau de tortura que a presidenta Dilma sofreu e que ela nunca entregou ninguém. Ou seja, isso até para os machos da esquerda é humilhante.
Porque existe o esquerdomacho, né? O machismo não é da direita, é da esquerda também. E vejam, a violência, para a mulher não entrar, o que é que eu digo? Olha, tu vai ter que ser muito dura. E quando pega uma Dilma e tira a Dilma, diz assim, nem sendo dura tu vai conseguir. E se tu for muito metidinha mesmo, a gente assassina Marielle Franco. O caso Marielle é um caso emblemático, porque o Rio de Janeiro é uma caldeira do inferno, do ponto de vista de narco, com isso, com aquilo, e os caras estão todos lá, os políticos. Dificilmente se assassinam um político. Entre eles, as máfias se assassinam demais, mas o político não. E a Marielle foi martirizada, vou utilizar a palavra que os árabes palestinos utilizam, né? Foi martirizada, né? E para quê? Para dizer assim, você vê que a Marielle, ela englobava nela o combo do chamado identitário. Mulher, negra, periférica, lésbica e uma mulher que enfrenta o problema da segurança pública, né? Trabalhando com policiais, com as famílias dos policiais mortos, ou seja, a mulher ia chegar aonde que ela ia chegar? Onde é que ela poderia chegar? À presidência. Porque ela é o combo representativo. Então, a morte da Marielle é também o quê? Parem e fiquem aí mesmo onde vocês estão. Só que isso tem um movimento dinâmico. A história é assim. Isso tem um movimento dinâmico que leva ao, digamos assim, a aglutinação de forças muito significativa por parte dessa nova geração de jovens, né? Sobretudo as jovens negras, as jovens periféricas, indígenas. O movimento de mulheres hoje no Brasil é um dos movimentos mais fortes que existe. Ele já foi, talvez, mais aglutinado, porque hoje, justamente, para mim, inclusive, é um excesso de liberalismo na luta e uma visão ainda precária do comum, da visão do comum, daquilo que atravessa, que, posso estar errada, né? O movimento do lobby do batom, o movimento daquelas mulheres que saíram da ditadura, aglutinadas, mulher preta, negra, periférica, a deputada Benedita da Silva, que é um ícone, né, desse momento, elas tiveram mais. Hoje está mais fragmentado, e isso, de certo modo, facilita a entrada da extrema-direita. Era isso que eu queria retomar com você, Catarina. O fato das mulheres não preencherem as cotas que são constitucionalmente asseguradas, portanto, a minoria nos parlamentos federal, estadual, municipal, essa pequena representação nos parlamentos não dão também, digamos assim, um combustível para que essa discriminação, essa violência de gênero, política, aconteça? Total. Tivesse as mulheres preenchendo mais, né? Isso certamente não mudaria? Eu diria que é mais do que preencher, né? Eu adorei, eu estou aqui tendo, na verdade, pessoal, aulas com a professora Sandra. Pode ter certeza, porque é incrível como ela entende realmente os processos. E aí agora ela jogou para mim uma coisa que eu devia ter falado aqui. De fato, ela falou sobre o liberalismo. O liberalismo fez o quê? Excesso de liberalismo. Diz, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem direito, todo mundo tem... Enfim, o Estado vai propiciar inúmeras coisas, mas, na verdade, não é assim, né? Então, mesmo quando tem as cotas, é diferente para as mulheres. Não é só ter o preenchimento, como você fala. Tem que ter os recursos para essas campanhas serem assim. Tem que ter o apoio também da família. Começa também na família. Mas as cotas também prevêem o financiamento público. Sim, exatamente. As cotas tinha essa previsão, mas só que foi preciso lutas, né, judiciais. Aí o STF teve que dizer, olha, uma super interessante aí de 2018 foi o seguinte, o STF foi provocado a analisar o seguinte, se eu tenho 30% de cotas, ou seja, 30% deve ser do sexo minoritário. Inclusive, a lei não diz 30% de mulher, ela diz o sexo minoritário. Mas a cultura intrapartidária é que o sexo minoritário eram as mulheres. Então, nessa decisão, o STF disse assim, olha, mas se 30% de mulheres, como é que nós vamos alavancar essas candidaturas desses 30% de mulheres com apenas 5% do fundo partidário, hein?
Então, teve que fazer uma interpretação conforme a Constituição. E eu acho que tinha que ser, não 30%. Eu acho que se a gente tem igualdade entre homens e mulheres previsto, a gente tinha que ter essa igualdade. Mas, enfim, o que é que o legislador argumenta, né, no meio jurídico? Não vamos ser proporcionais? E aí ficou. Então, vamos ser proporcionais. É aquela história. A luta das mulheres é assim. A gente não ganha os 100%, mas a gente ganha aqui alguma coisa. Então, se ao invés de a gente brigar pelos 50%, vamos ficar no proporcional. Então, essa foi uma vitória, mas antes não era, não. Eram 30% de mulheres e eram recursos e tempo de propaganda mínimo. Então, essas mulheres realmente elas preenchiam, estavam lá, candidatas, mas sem recursos não dá. Você está ali na base dos partidos. Para você acessar, tem uma cúpula lá. Quem vai ser eleita? A da cúpula. Aí o partido como o PT, por exemplo, que é um dos partidos que mais tem uma democracia interna, né? Vamos dizer assim, tem mulheres assim. Mas quando você vai analisar, são as mesmas mulheres, também não tem renovação, o que dá conta de que tem uma cultura machista nos partidos, e para a gente aumentar a presença das mulheres, a gente precisa olhar para esses partidos, que ainda é uma caixinha preta, né? Na questão principalmente dos recursos. Aí você vê, recentemente, o que é que acontece? Anistia aos partidos políticos. Vamos garantir agora cotas para os negros, né? Para as mulheres, mas vamos o quê? Anistiar os partidos que não cumprem. Né? Quer dizer, fica um faz de conta. Né? E está sob ataque a lei, né? De cotas, quer dizer, há quem queira tirar. Em tese, a gente poderia concordar com isso, né? Não precisamos de cotas, e não precisamos de cotas em lugar nenhum, porque as pessoas que quiserem vão, e aquilo, outro. Mas não é assim que funciona, né? E, de fato, o mundo da política dominante, né, hegemônico, é um mundo macho. É um mundo macho. Agora, sim, a gente fala, por exemplo, a professora Sandra disse assim, não, mas isso é em todo mundo, mas vamos lá. Nesse caso da participação política, na Argentina tem paridade. Uhum. Tem outros aqui países nós não também temos. Aqui nós estamos lutando pelos 30% e nem 20% é eleita. Quando a gente comemora, são avanços tímidos demais. Sabe? São avanços tímidos demais. A gente não supera nem o proporcional, que ele chama. 30% é proporcional. Então, assim, igualdade entre homens e mulheres, para mim, como estudiosa do direito, é algo normativo. Mas, para a maioria das pessoas, é só uma quimera constitucional. E nominativa. E nominativa. Nominativa, sim. E nominativa. Para que a audiência entenda, quando ela diz normativo, é que é um dever ser. Deve se configurar. E quando a gente fala nominativo, não, eu preenchi a chapa com os nomes, inclusive isso é feito, a burla do sistema, né? Por alguns partidos que colocam mulher, que a gente chama laranja, né? Aquelas pessoas que são só candidatos laranjas, para preencher a cota, para receber o fundo que para essa pessoa também não vai. Já tem muitas denúncias, inclusive com risco de perda de mandatos de algumas siglas partidárias. Nesse caso aí, o voto proporcional, ele joga contra as mulheres. Não, ele joga a favor, ele joga ainda a favor. Agora, o que se fosse o voto distrital, com as listas... A lista fechada. Lista fechada. Não seria melhor para as mulheres? Sim, com alternância de gênero. Pois é. Sim, mas isso. Podia ser. Aí sim. É nesse sentido que eu estou colocando. Aí sim. Então, deverá ser uma luta política agora, a partir de então? É uma boa proposta, assim como a gente tem outra importante proposta que também está parada, que é a de reserva de cadeiras. Por quê? Porque se essa daí me agrada profundamente. Essa é muito, muito justa, porque se você tem os partidos ali muito fechados e ainda eles argumentam, porque assim, o artigo 17 da Constituição Federal, ele trata só de partido político. Aí lá ele diz, o partido pode quase tudo, o partido tem autonomia partidária, mas ele deve obedecer a alguns princípios. Os direitos fundamentais ele tem que oferecer. E tem outros princípios. A defesa, obviamente, dos consensos mínimos, o que muito partido hoje, né, já tem furado isso, que está lá no 17, no respeito aos consensos mínimos democráticos. Mas está lá no artigo 17. Então, assim, muitos dizem assim, não, é autonomia partidária. Então, se eu for botar uma coisa de lista fechada,
Aí o projeto diz, não fere a autonomia partidária. Vai lá para a CCJ e fica parado enquanto se discute isso. Mas não fere a autonomia partidária, que foi a discussão das cotas. E até hoje tem gente que diz, isso fere a autonomia partidária. Destinar 30% dos recursos para as candidaturas femininas fere a autonomia partidária. Mas aí se esquece de cotejar o quê? De fazer aí um balanceamento com a defesa dos direitos fundamentais. E com os princípios. Formule melhor para o nosso... O que acontece? A gente tem um artigo... A reserva de cadeiras. Isso. A reserva de cadeira é uma cota, uma ação afirmativa que está lá na lei dos partidos políticos. Digo, na lei das eleições, artigo 10, parágrafo 3º, que diz que todo partido político, para que ele consiga registrar o seu DRAP ali, que é um número de candidatos ali, que ele possa registrar na Justiça Eleitoral, ele precisa preencher pelo menos 30% dessas candidaturas com o sexo minoritário. Portanto, historicamente, a gente tem os partidos na sua cultura, né? A oficial e não a oficial tem considerado a mulher como o sexo minoritário, né? Mas a lei fala que podia ser também 70% de mulheres, né? Olha que maravilha, e 30% de homens, podia ser também. Então, assim, essa ação afirmativa ainda prevê que seja proporcionalmente destinado recurso e tempo de candidatura adequado para alavancar as candidaturas femininas. Essa é a única ação afirmativa que a gente tem para incentivar a participação e a eleição de mais mulheres na política. Professora Sandra, o que está faltando, então, na sua percepção, para motivar, mesmo diante de todas essas dificuldades, e as dificuldades em si são um desestímulo muito grande à participação das mulheres em especial, o que falta, então, para que se resolva enfrentar e se motivar para poder se fazer mais presente, mesmo assim, nessa diversidade? Eu diria que falta a cultura política. Né? Falta o ensino, o exercício, a aprendizagem de que nós somos políticos. A gente passou, como eu digo, por essa ilha, esse oásis de bem-aventurança do ponto de vista da democracia, mas ele foi fugaz. A minha geração nasceu na ditadura, foi para o ascenso, viu o céu de brigadeiro, né? Abriu o sol, o céu de cruzeiro e o tempo fechou. Tudo numa geração só. A cultura política era para fazer frente, Arnaldo, ao processo sem peias da descredibilização da política. Esse ataque à política, ele é em todas as esferas. Ele é na novela, ele é na música, ele é no humor, ele é na conversa. A ideia de que política é sinal de corrupção, de desonestidade, disso, daquilo. Esse é um processo progressivo. Por isso que essa galera ataca tanto Paulo Freire. Porque o ensino freiriano, ou das comunidades eclesiais de base, porque havia também religião no passado, né? A partir do Concílio do Vaticano II, que era a opção preferencial pelos pobres, né? Que era um movimento religioso, teologia da libertação, envolvido com a emancipação dos pobres, né? E muitos mártires tombaram das igrejas, freiras, padres, foram assassinados, perseguidos, né? Então, o processo de atacar a política fortemente, política é coisa de ladrão, de corrupto, disso, daquilo, eu não gosto de política, não tem a ver com política, esse é um processo que ataca também o entusiasmo das pessoas e das novas gerações, né, em fazer parte disso. Eu acho que atacar isso através de uma cultura política, de um ensinamento da vida como a vida política, muita gente hoje, a geração nova, muita gente se politizou, se radicalizou a partir de 2013. Gente que está aí hoje, jovem, bem votado, mas se radicalizou e se politizou contra nós. Né? É evidente que o comportamento ético, moral e político do estamento político brasileiro, ele dá motivos para todas essas desqualificações a que você aludiu. Mas, entretanto, eu devo fazer uma advertência, se posso usar esse termo. Se alguma mudança
ainda poderá ser feita em favor do coletivo, se alguma modernidade, se alguma conquista, uma sociedade ainda pode construir e pode, não há outro caminho senão pela política. Sem sombra de dúvida. Tanto é verdade que quando a política se ausenta desse processo, o que acontece é o que nós estamos vendo aí, guerras, destruições as mais várias. E o que é que ocorre depois dessas guerras? Chama-se quem para reconstruir dos escombros que ficaram? A política. A política. É a política que é chamada. Olha que paradoxo. Você demoniza a política, despreza, briga, destrói vidas, estruturas, sociedades, culturas e tudo. E depois chama a política para vir reconstruir. Isso. Então, isso para mim é suficientemente para nós entendermos quão importante é a nossa participação nessa política, mesmo esses sinais que a gente mencionou aqui. Pois não, Sandra? É só para responder a sua advertência. Quando a gente diz que a classe política brasileira, o estamento político brasileiro, dá razões para esses ataques. Mas é porque a gente não sabe das boas notícias, das boas pessoas que fazem a política, porque a mídia corporativa brasileira interessa uma população despolitizada e com raiva da política. Bom, nós estamos finalizando mais uma edição do programa Observatório e eu quero comunicar aqui ao nosso internauta que na última semana foi lançada a revista Mais Nordeste. Essa revista tratará de temas como esse que nós discutimos aqui. Vamos abordar as questões da mulher nessa nova sociedade, o desenvolvimento desse Nordeste com sua infraestrutura tecnológica, com os avanços no saber, porque temos aos poucos vencidos a pobreza do saber, que foi historicamente o que mais nos legou atraso. Então essa revista se propõe editorialmente a trabalhar essas questões todas. Muito obrigado a você, Sandra, muito obrigado a você, Catarina. Foi uma alegria muito grande, um momento de aprendizado aqui para mim, saibam, discutindo essas questões pelos ângulos que vocês colocaram aqui. Sintam-se convidadas sempre. Vai ser um prazer, uma alegria, Arnaldo. Muito obrigada. Igualmente. De vida longa ao Observatório e ao podcast. Ok, com essas colocações finalizamos e o convidamos para um próximo Observatório. Até lá. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará.